Olá, tudo bem? Vamos lá para um exercício de latim. Vamos trabalhar a flexão nominal latina, flexão dos substantivos, especificamente a primeira declinação, que vem representada aí pela palavra terra. Tá? Só que em vez de ficar vendo tabelas, nós vamos fazer isso de uma forma mais prática, com exercícios de tradução. Então aqui a gente vai ter aí 8 frases, em todas elas vai aparecer a palavra terra, em algum caso, do singular. Aqui a gente vai trabalhar só o singular. E aí para isso a gente vai ter que ver em cada frase qual a função que essa palavra vai exercer e daí qual é o caso em que ela vai estar. Certo? Então vamos trabalhar isso aí, como determinar qual caso utilizar e também como formar cada caso aí. Tudo bem? Bom, a primeira frase é bem simples, a terra é redonda. A terra, então, terra, certo? Qual a função dessa palavra aqui, a terra? É o sujeito, certo? Temos aqui uma oração nominal com o verbo de ligação. A terra é redonda, não tem um verbo de ação, então não vai ter objeto direto nem indireto. Tá? Então aqui o sujeito vai ser, então, no caso, nominativo. Como que a gente forma o caso nominativo? A gente não forma, ele é dado de graça. Tá? A palavra vem aqui na referência, seja no vocabulário, seja no enunciado, ou no glossário, ou no dicionário, ela já vem no caso nominativo. Você só pega ela aí, taca na frase e tá pronto. O nominativo é isso aí. Então, a terra, então, terra, lembra que não tem artigos no latim, tá? Então esse A aqui simplesmente não existe no latim. Vamos colocar aqui primeiro na mesma ordem do português, tá? Depois a gente vê a questão da ordem das palavras. Então aqui é est. Verbo de ligação, básico, é irregular, tudo bem? Redonda, o adjetivo redondo, rotundus. Só que aqui, redonda, ela está se referindo diretamente à terra, predicativo do sujeito. Sujeito vem no caso nominativo, predicativo acompanha, vai também no caso nominativo. Então aqui vai ser nominativo, terra é feminino, como a gente vê aqui, terra feminino. Então, nominativo, feminino, singular, terra é uma só. Então aqui é a terra est rotunda. Tá? Para ficar um pouquinho melhor, a gente joga o verbo lá para o final. Terra rotunda est. Tudo bem? Então aqui a gente tem terra, no caso nominativo, porque é o sujeito da frase. Como que a gente sabe que é o sujeito? Bom, olha essa frase, a terra é redonda. Nós estamos falando da terra, ela que é o tópico, o assunto, o sujeito. Tá? Sujeito nada mais é do que isso, é o assunto do qual a gente está falando. Tanto que em inglês, assunto a gente diz subject, que é a mesma coisa do sujeito. Tá? Vamos para a segunda. A Alemanha é um país frio. Alemanha, no latim, Germania. Qual é a função de Alemanha? A Alemanha aqui é o sujeito. Mais uma oração nominal aqui, com verbo de ligação. Então o que vem aqui é o sujeito. Sujeito é caso nominativo. Então, Germania. Vamos mais uma vez seguir a ordem do português, enquanto a gente está construindo a frase. Est. Esse é artigo, então a gente pula ele, descarta. Tá? País frio. País a gente traduz por terra. É um dos significados aí da palavra terra no latim. Tá? Terra. E aqui, qual o caso vai ser aqui? Bom, oração nominal, verbo de ligação, a gente tem nominativo de um lado, no sujeito, e nominativo do outro. O predicativo do sujeito também é nominativo. Então aqui, nominativo singular, também você só pega ela do jeito que ela é dada no enunciado e taca ali. Não mexe na terra, tá? Deixa ela quietinha aí. Frio, o adjetivo frio é frígidos. Porém, o adjetivo sempre concorda com o substantivo a que ele se refere. Em português a gente tem frio no masculino porque está concordando com país. País é masculino, então frio é masculino. No latim, terra é feminino. Então, em vez de frígidos, nós vamos ter frígida. Como teve aqui na anterior, terra rotunda, aqui terra frígida. Tá? E aí a gente põe o verbo no final. Uma questão aí de style, Você poderia deixar ele no meio, tanto faz, tá? Mas o procedimento comum, o hábito do latim é jogar o verbo no final. Então a gente tem aqui país, que se traduz por terra no latim. Certo? Tudo nominativo até agora,
Vamos para a terceira. O agricultor irriga a terra. O agricultor, agrícola. Tá? De novo, qual é a função do agricultor aqui? Ele é o sujeito, a gente está falando a respeito dele. É ele que executa a ação indicada aqui no verbo. Então ele é o sujeito da frase. Portanto, agrícola vem, no caso, nominativo. Agrícola. Tá? O verbo irrigar, ele é basicamente o mesmo, né? Irrigat. Tá? E aí, o que ele irriga? A terra. Qual é a função da terra nessa frase? A terra é o alvo, né? O alvo para o qual é direcionada a ação de irrigar. Então, o alvo aí, direto da ação do verbo, é um objeto direto do verbo. Função de objeto direto, em latim, é um trabalho para o caso acusativo. Então, a gente vai ter terra. E como que a gente forma o acusativo? Uma regra aí, hein? Masculino e feminino. Seja substantivo, seja pronome, seja adjetivo. Tá? Masculino e feminino. O acusativo singular termina com M. Tá? M. Então aqui terra vai virar terram, certo? E aqui você não precisa ficar decorando tabelas para aprender as declinações. Você tem que entender como funciona cada caso e como se forma cada caso, tá? Então aí, grava essa regra aí no cantinho do coração, né? Masculino e feminino, acusativo singular, sempre com M. Tem exceção? Vai ter uma outra exceção, talvez substantivo indeclinável, substantivo grego, mas é coisinha assim muito pequena que você vai encontrar. Se encontrar, vai ser lá uma vez na vida, tá? Pro dia a dia aí do estudo de latim, você grava essa regra. Masculino e feminino no acusativo singular termina com M, tá? Então aqui o agricultor irriga a terra, a agrícola irrigat terram. E aí a gente pode colocar o verbo no final, como é o costume do latim. Tá? Isso não é uma regra absoluta, a ordem das palavras é bem livre no latim, mas é um costume a gente colocar o verbo no final. Então, agrícola terram irrigat. Esse é breve, né? Irrigat. Aqui a gente tem terram, na função de objeto direto, por isso o caso acusativo. Vamos para o número 4. Temos aqui a árvore caiu ao chão. Então aqui a árvore é o sujeito da frase. Em geral o sujeito fica no início, tá? Isso não é uma regra absoluta, mas na prática quase sempre o sujeito vai ser a primeira coisa que a gente diz na frase, tá? Então a árvore, o que ela fez? Ela caiu. Então aqui a árvore é o sujeito. O sujeito é caso nominativo. Caso nominativo, você olha ali no glossário, no vocabulário, no dicionário e você vai ter arbor. Essa é a forma que te dá, então essa é a forma que você vai usar. Peraí, eu vou girar aqui. Arbor. Né? Cair. Caiu, né? Aqui a gente tem o verbo cado. No passado, o pretérito perfeito de cado é kekidi. E aqui kekidit, porque é terceira pessoa do singular, tá? Arbor kekidit. Certo? Kekidit, o caiu, né? Também, é um verbo intransitivo. Ou seja, a árvore está ali e ela caiu. Simplesmente. Você não tem objeto direto nem indireto aí, tá? Então, não tem nenhum objeto direto nem indireto. Mas você pode colocar complementos, como aqui, por exemplo, está complementado ao chão. A árvore caiu ao chão, ou seja, ela não caiu em cima de uma casa, de um carro, não ficou, né, escorada em outra árvore, ela foi direto para a terra, certo? Que é um complemento que não é um complemento necessário do verbo, é uma informação adicional que a gente está colocando. E que ideia dá isso aqui? Ó? Cair ao chão. A gente tem o movimento de cair e a gente tem essa expressão aqui indicando o alvo, né? o lugar na direção do qual ela foi durante a queda, certo? Então aqui direção, né? Movimento em direção a tal coisa, a gente faz com a preposição ad, certo? E aqui o chão vai ser, você deve ter já sacado, vai ser a palavra terra, certo? E aí, qual caso eu vou colocar essa terra? Pode ser nominativo? Olha o que tem antes aqui, ó, ad, preposição. Preposição em latim, ela exige
ou o caso acusativo ou o caso ablativo. Tá? Algumas preposições exigem acusativo, outras exigem ablativo, algumas têm as duas possibilidades dependendo do sentido. Tá? Ad é uma preposição que exige o caso acusativo, então aqui a gente vai com terra. Como você já viu, palavra feminina, o acusativo singular forma com o M aqui no final. Tá? Então, arbor quaecit ad terram, ou a gente pode jogar o verbo no final, arbor ad terram quaecit, certo? Então aqui é o chão, é a terra, terra. Tá? É importante você ter em mente que esse acusativo não está representando o objeto direto. A função dele aqui é diferente. Ele existe porque essa preposição, o ad, exige que o substantivo venha no caso acusativo, certo? Outra coisa também, a gente fala sempre que a ordem das palavras é livre no latim, mas tem algumas regras que não dá para quebrar. A preposição, por exemplo, ela tem que ficar colada aqui no substantivo. Pode ter um adjetivo ali no meio, um pronome, alguma coisa, mas ela tem que ficar colada ali antes, né, do substantivo que ela está regendo, certo? Então, ad terram a gente não separa de jeito nenhum. Nós não poderia colocar o ad, sei lá, ad arbor terram quaecit, não dá certo. Tá? Então, a ordem das palavras no latim é muito livre, mas tem limites também, né, em alguns casos. O que você tem que sempre lembrar é esse: preposição sempre junto com aquilo que ela está regendo. Tá? Muito bem, vamos para número 5. As cinzas dão fecundidade à terra. E aqui pelo verbo dão, acho que você já sacou qual o caso que vai aparecer aqui, né? Vamos lá então. As cinzas, temos aqui kineres. Tá? Aqui é nominativo porque é o sujeito, certo? As cinzas fazem tal coisa. Tá? Aqui você tem que fazer a flexão porque aqui é plural, tá? Você tem que saber colocar no plural. E aí tem as regras do nominativo plural para cada declinação. Mas enfim, não é aqui que a gente está focando hoje, tá? A gente está focando aqui na primeira declinação, no singular. Dão, o verbo é dare, né? Do, né? Que é a primeira declinação, a primeira conjugação, né? Então aqui é dant, certo? E aí, como eu falei, né, você já deve ter sacado qual o caso que a gente vai usar aqui, né? Porque o verbo dar é, digamos assim, é o protótipo, né, do uso do caso dativo, né? Porque quem dá alguma coisa a alguém. Então quem, né, o sujeito dá o que? Alguma coisa, objeto direto, a alguém, objeto indireto, certo? Então o que as cinzas dão? Fecundidade. Aqui a gente tem um cognato, fecunditas, porém, olha só, qual é a função de fecundidade aqui? Ela é o objeto direto do dão, né? Dão o quê? Dão fecundidade. Então é caso acusativo, tá? Como que a gente forma o acusativo aqui? Fecunditas é feminino, então você já sabe que vai ter um M aqui no final. Acusativo singular feminino tem M. Porém aqui é a terceira declinação, né? Tem aí uma irregularidade aqui no radical. Na verdade, o nominativo singular é irregular, né? Mas enfim, não é a terceira declinação que nós estamos estudando hoje, né? Mas só para constar aí. Então, fecunditatem, você vê aqui, fecunditatem no caso acusativo, porque é o objeto direto de dant, tá? E aí, sobrou a terra, a função de objeto indireto, aquele que se beneficia, né, da ação de dar, que recebe aí o resultado da ação, tá? Terra. E aí, como você forma o caso dativo singular da primeira declinação? A regra aqui é que dativo singular sempre termina com i, exceto na segunda declinação. Tá? A segunda declinação é o, né? É uma exceção aí. Fora a segunda declinação vai ter sempre um i. Só que aí o que você faz? É isso que você faz? Terrae. Não exatamente. A gente até encontra essa grafia no latim arcaico, em inscrições muito antigas, mas o latim clássico convencionou escrever isso com um e. Tá? Então aqui esse ai a gente escreve com e. Até há pessoas que pronunciam como ae, tá? Mas enfim, só você lembrar aí que o dativo singular da primeira declinação termina com ai. Então aí, kineres dant fecunditatem terrae, tá? A sílaba tônica é a primeira, tá? Duas sílabas, a tônica é sempre a primeira. Então, kineres dant fecunditatem terrae. Certo? E aí aqui também a gente pode jogar o verbo lá para o final. Kineres fecunditatem terrae dant.
ou até assim, né? Quiner est terrae fecunditatem dant, deixando o objeto direto mais próximo do verbo, fixou um pouco melhor, né? Quiner est terrae fecunditatem dant. Então aqui a terra sendo o objeto indireto, aquele que recebe o resultado da ação, certo? Vamos lá para o número 6. A Lua é o satélite da Terra. A Lua, Luna, tá? Luna é uma palavra que está relacionada aí com lux, né, com luz, né? É interessante a etimologia de Luna. Então aqui a gente já sabe que é o verbo de ligação, est, certo? Satellas. E qual o caso de satélite? A Lua é nominativo porque é o sujeito, esqueci de falar isso, né? E aí, satélite vai ser, qual a função aqui? Predicativo do sujeito, tá? A gente está equalizando, né? Tá identificando a Lua como satélite. Então, é uma oração nominal, caso nominativo dos dois lados. Então, Luna, nominativo, satellas, nominativo. E qual a função da Terra aqui? Aqui a gente está indicando uma relação de posse ou de pertencimento, né? Às vezes fica meio difícil se decidir se é posse, se é pertencimento. Aqui, como não são seres animados, né? A gente fala mais uma pertence a outra, digamos assim. Enfim, mas dá no mesmo, né? A preposição de aqui, né? Em geral a gente usa essa preposição de no português e aí no latim corresponde ao caso genitivo. Preposição de, com a ideia de posse, pertencimento, partitivo e tal, é um trabalho para o caso genitivo no latim, tá? E aí, como é que a gente forma o genitivo? Genitivo com a vogal temática a, e e o genitivo singular termina em i, tá? Só que aí você já viu que quando acontece isso, né, a grafia oficial, a grafia clássica é essa, tá? Fica igual ao dativo aqui. Então, Luna est satellas terrae. E a gente joga o verbo lá no final. Luna satellas terrae est. Tá? Satellas, na verdade, hoje a gente tem essa palavra satélite, né, com sentido tecnológico e tal, mas satélite nada mais é do que um acompanhante, um companheiro, né? Então aqui a Lua é a acompanhante da Terra, a companheira da Terra, basicamente isso, tá? Número 7. Ele é o Senhor desta terra. Muito bem. Qual é o sujeito dessa frase? Ele. Seria caso nominativo, né? Porém, olha só, esse ele é um pronome pessoal, certo? O latim, sempre que possível, você não coloca pronome pessoal, especialmente na função do sujeito. Por quê? O verbo latino, as terminações do verbo latino são muito fortes, são muito, como se diz, né, determinadas, né? Você olha para o verbo, você sabe exatamente se o sujeito é a primeira, segunda, terceira pessoa, singular ou plural, porque as terminações são muito claras, deixa isso bem claro. Então, se o sujeito for um pronome pessoal, a gente deixa de lado, certo? Então aqui vai ter o est, só que eu não vou colocar o est aqui, tá? O est vai vir depois. Então a gente vai começar direto no predicativo. Essa oração praticamente vai ter só o predicativo, ó. O Senhor dessa terra. O Senhor aqui é o predicativo. O predicativo é caso nominativo. A palavra dominus, né, do jeito que ela vem lá do vocabulário, do glossário, do dicionário, você põe ela aqui, dominus. Aí agora a gente vai colocar o est, tá? Pode colocar o est aqui, poderia ser no final também, né? Eu vou colocar no final depois, tá? Desta terra. Então aí o Senhor desta terra tem uma relação de posse, de pertencimento, né? Em português a gente tem a preposição de. Qual é o caso que a gente vai usar aqui? Genitivo. Então este, esta, isto vai ser hic, né? Hic, haec, hoc, no genitivo huius. Tá? Não existe a grafia com J também, eu uso sempre a grafia clássica com I, huius. E aí, terra no genitivo, a gente já viu ali em cima que é terrae, certo? Dominus huius terrae est. Vamos jogar aqui para o final, tá? Muito bem. Parece que falta alguma coisa? No início parece, né? A gente tem que se acostumar com esse tipo de frase, que o sujeito fica omitido, né? Dominus huius terrae est.
tá? Então, ele é o senhor dessa terra, tá? Pronome pessoal, na função de sujeito, a gente só vai colocar se houver uma necessidade, se você quiser destacar, ou se você quiser fazer um contraste, né, dar ênfase e tal. Então, se você quiser dar ênfase aqui, se você quiser colocar o pronome sujeito, então vamos lá, qual é o pronome de terceira pessoa no latim? Pronome pessoal de terceira pessoa no latim? Não tem. O latim só tem pronome pessoal de primeira e segunda pessoa. E aí, como é que a gente faz? Nesses casos, se for necessário você explicitar o sujeito sendo o pronome de terceira pessoa, não tem o pronome pessoal propriamente dito. A gente vai ter que recorrer aos pronomes demonstrativos, certo? Então aqui eu vou colocar entre colchetes porque é algo opcional. Que opções a gente tem de pronome demonstrativo? A mais comum nesses casos seria is, tá? Is, sendo masculino singular, né? Ele, tá? A gente tem também o hic, né, que é o mesmo do huios aqui, né? Só que aqui no masculino nominativo singular, que seria este, né? Temos também o iste, né, um outro pronome demonstrativo aí, de onde vem nosso este, né? E tem também o ille, que seria aquele, né? Que é justamente de onde vem o nosso pronome ele, tá? Essa é a origem do ele, né? Ille, tá? E aí, qualquer um desses a gente poderia usar, tá? Porém, o preferido aqui é você não colocar nada. Dominus huius terra est. O pronome você vai usar só se, como eu falei, se você quiser dar um destaque, dar uma ênfase, fazer um contraste, né? Tipo, ele aqui é o senhor dessa terra, não eu. Aí sim você usaria algo tipo is dominus huius terra est, tá? Mas fora isso, em circunstâncias normais, você não põe esse sujeito aqui. A mesma coisa acontece na 8, que eu até já deixei aqui, né, em colchete, porque a gente não vai colocar isso no latim, certo? Vamos lá então, nós aqui é o sujeito, tá? Então o verbo vai concordar com o nós. Viver, no sentido de morar, habitar, a gente vai usar o verbo habito, habitare, né? A primeira pessoa do plural, presente, habitamos, certo? Aqui também, se você, por algum motivo, tiver que colocar o sujeito, no pronome sujeito, seja por ênfase, seja por destaque, tipo, nós aqui vivemos na Terra, não os ETs, alguma coisa assim, né? Aí você diria nós, tá? Nós habitamos in, porque esse in? Porque a gente tem um locativo aqui, né? O lugar onde a gente mora, tá? Então essa é a preposição in com o caso acusativo ou ablativo? Bom, o único que nós não usamos até agora, né, é o ablativo. E justamente aqui, né, é um caso de uma preposição que indica localização, sem movimento. Nesse caso, o in, né, exige o ablativo, certo? E olha só como que forma o ablativo. Mais uma regra aí para você guardar muito bem no seu coração. O ablativo singular no latim sempre termina com uma vogal longa, tá? Com relação à forma, o ablativo é o caso mais simples que tem, né? Com relação ao sentido e aos casos de uso, é o mais complexo. Mas com relação à forma, é o mais simples. É sempre uma vogal. A, E, I, O, U. Tá? No caso aqui, primeira declinação, a vogal temática é A, vai ser A. Um detalhe, que essa vogal tem que ser longa, tá? Terra. Certo? Na escrita a gente não indica normalmente. Em alguns casos a gente pode indicar dessa forma, com um tracinho em cima, tá? Mas normalmente a gente só põe o A. Lembra que na pronúncia ela é longa, então habitamos em terra, tá? E aí a gente vai jogar o verbo para o final, para ficar aí no estilo mais clássico, né? In terra habitamos, ou nós in terra habitamos, certo? Eu esqueci de destacar aqui, né? Da terra, terra, terra de novo, terra aqui e aqui na terra, in terra, né? Porque a vogal é longa do final, certo? Bom, é isso aí então. A gente tem a palavra terra flexionada em todos os casos do singular, tá? E aí você viu como se usa, por que se usa cada caso, né? Cada caso tem um conjunto aí de funções específicas que ele vai exercer nas orações, tá? E aí você pega também um pouco, né, de como formar cada caso, né, para não precisar ficar só decorando tabela, né? Entender cada caso,
o seu uso e a sua formação. Certo? Próximo nós vamos explorar o plural da primeira declinação. Tá? Por enquanto é isso aí. Até a próxima.